Noite, boa noite todo mundo. Satisfação iniciar a nossa live de quinta. Boa noite, Cássia, Camila, boa noite. Hoje eu estou especialmente feliz com a nossa live de hoje, porque eu sinto que vão vir mensagens muito bonitas, né? Para mim é sempre uma surpresa também. Tudo que eu vejo aqui na hora com vocês. Os nomes são escolhidos, são indicados, né? Minutos antes de começar, e eu anoto aqui. Mas a verdade é que, assim como vocês, eu não sei o que está vindo pela frente, né? O que a gente vai receber de mensagem. Mas eu sinto hoje uma energia muito boa, alegre, assim, positiva, referente a essa live e a toda semana, né? Uma semana bastante intensa, tem muitas coisas acontecendo. Estou muito grata a todas as pessoas que enviam vibrações positivas e torcem, e mandam mensagens carinhosas, né? Estamos aí, todos nós evoluindo bastante em várias frentes aí do autoconhecimento. E é uma honra para mim poder fazer parte desse movimento junto com tantas pessoas tão especiais, né? Então, hoje a gente vai começar a live de uma maneira um tanto diferente. Normalmente a gente vê cartas, né? E a espiritualidade estava frequentemente mandando mensagens por meio de cartas. E hoje não tem a carta, mas tem mensagens, e tem uma novidade também, né? Diferente das outras semanas. Tem o nome das 7 pessoas e ao final eles escolheram uma pessoa para passar uma palavra fraterna. Eu achei tão lindo, né? E pelo que eu entendi aqui, não faz uma menção direta, não é diretamente ligado ao tema da live. Então é algo que eles querem trazer. Eu anotei o nome aqui da pessoa, que por sinal é minha irmã, e sei que ela vai ficar muito feliz, né? Não sei qual é a mensagem, né? Como eu disse, é sempre uma surpresa, inclusive para mim. Então, se puderem enviando para as pessoas também a live, ajudando a distribuir, né? Pra gente ir passando para frente as mensagens. Tô aqui olhando os nomes aqui. Eles deram uma sequência. Essa live vai ficar salva no YouTube. Então, quem assistir essa live no YouTube, se quiser acompanhar pelas redes sociais, a gente está no Instagram, @Irmandade Rosa Dourada. E lá no YouTube tem as facilidades, né, de acompanhar e poder também assistir em velocidade, assistir mais vezes. É mais fácil, né? O YouTube se tornou um canal muito interessante pra gente também. Pronto? Boa noite para minha afilhada linda, Suelen, que está online. Eu vou iniciando, né? Eu vou começar a colocar as mensagens. Hoje a gente não tem a cartinha, né? Então eu vou começar falando, canalizando. Para quem já está acompanhando, eu peço que, se entrar alguém que ainda não conhece, né? Então, vocês poderem explicarem que eu estou canalizando, então eu canalizo de olhos fechados. Às vezes as pessoas perguntam alguma coisa, se eu não ver, né? E tudo mais, vocês expliquem aí que é uma canalização. Então, eu estou em plena atividade mediúnica e nem sempre eu consigo acompanhar o que acontece. Então, vamos lá, vou me concentrar. Agradeço todas as emanações de vibrações positivas. Como eu havia sentido há muitas pessoas, né, participando, muitas energias, como se a gente tivesse nós aqui, mas tivéssemos também, sabe, uma plateia, vamos chamar assim, né, de muitas pessoas que estão aqui assistindo também a esse momento.
Então, vamos iniciar com a canalização sobre o que eles querem falar sobre crenças limitantes. E a primeira coisa, né, que está muito claro aqui para mim no campo, né, com as informações que estão chegando, é de que nós somos realmente um sistema de crenças. Nós somos constituídos de crenças, os nossos pilares são crenças. Tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós imaginamos que somos, fazem parte de um conjunto de crenças. E pode ser muito desconfortável quando nós paramos para perguntar para as nossas crenças, para as nossas certezas, o que elas estão fazendo ali, né? O que é essa crença? Então, eles estão dizendo assim, falar sobre crenças é com certeza um ato desconfortável. Porque frequentemente, quando a gente traz a questão das crenças limitantes, as pessoas ficam meio perdidas quanto à sua própria identidade. Porque muitas vezes nós acreditamos que nós somos as nossas crenças. E quando a crença ela entra numa situação de ser revista, de ser vista novamente, ser questionada, nós nos perguntamos, se eu não sou isso, então o que eu sou? E por isso é tão desconfortável, porque na maioria das vezes a gente descobre que nós não somos o que nós achamos que a gente era, e que na verdade aquilo era um condicionamento. Mas todo condicionamento eles colocaram aqui um termo, ele é um ato de sobrevivência. Nós adquirimos um sistema de crenças justamente para a gente poder fluir e se desenvolver perante a vida. Mas todo sistema de crença é como se ele tivesse vamos usar uma expressão, data de validade. O que significa? Significa que de tempos em tempos é saudável que a gente se questione se as pessoas, se as ideias, se os ambientes, se as expectativas, se elas ainda estão de acordo com a minha atual realidade. Frequentemente nós vamos descobrir que muitas coisas que a gente leva na bagagem, elas já não nos servem mais. Eles estão usando uma imagem aqui metafórica de um sistema de crença como se fosse, imagine um Papai Noel segurando um saco de presentes, ele está levando isso nas costas. Às vezes as crenças que nos limitam, elas pesam, elas têm um peso. E esse peso a gente carrega e acreditando que aquilo é, na verdade, um presente, eles estão colocando aqui, como se isso fosse um presente. Tem gente que diz assim, mas isso são anos de sabedoria, isso é tudo que eu adquiri ao longo da vida. Mas, né, muitas das vezes nós obtemos crenças em momentos de crise. Ponto. Aqui entra um ponto importante que eles querem colocar. Às vezes nós tornamos algo que é pontual em uma regra e não em uma exceção. E por que essas crenças elas têm tanto poder sobre nós? Porque no momento da crise, nós estamos frequentemente abalados emocionalmente, ou com como se a gente não estivesse no nosso perfeito equilíbrio no dia a dia. Então, muitos casos que eles vão trazer aqui hoje
são de crenças que foram constituídas em momentos de dificuldade, em momentos de falta de estabilidade. E aí é como se a gente não conseguisse fazer uma separação. Assim, olha, isso aconteceu, né? Porque eu estava passando por um momento difícil. Mas isso não é a realidade da minha vida. Isso é só um momento difícil. Então a primeira lição para todos nós é: o que eu aprendi dos momentos difíceis da minha vida? E quais foram as ideias que eu trouxe daquela época que não precisam mais estar comigo? E isso é um conselho geral. Eles vão dar um exemplo aqui. Por exemplo, suponha que você passou por um período da sua vida em que você não estava bem emocionalmente, né? Eles estão dando um exemplo da pandemia, né? Que a gente precisava também ficar recluso. Quando a gente olha lá para trás, várias situações que aconteceram ali nos trouxeram aprendizados. E algumas nos trouxeram, inclusive, dores, né? Também é uma forma de aprender, né? A gente aprende pelo amor e pela dor. Mas, se naquele momento eu criei verdades absolutas para mim, e eu faço isso uma regra da minha vida, significa que eu estou carregando um peso que não corresponde à realidade que eu quero seguir no meu dia a dia. Então esse é um primeiro ponto que eles querem chamar a atenção. Muita gente não sabe por onde começar a avaliar as crenças limitantes e eles estão sendo muito enfáticos aqui. Comece pelos momentos difíceis da vida. Por quê? Possivelmente o que aconteceu lá não é uma verdade absoluta. Aquilo que foi visto tinha uma intensidade emocional maior do que é a sua vida normalmente. E isso vale tanto para eles estão dando exemplos aqui, de às vezes as pessoas passam por... nós passamos, né, por momentos difíceis e é como se a gente preferisse acreditar em coisas que não são reais, né? E depois a gente fica sentindo falta daquilo que aconteceu. Vou dar um exemplo. Passou por alguma questão de saúde, muita gente lhe deu atenção. Aí você cria uma crença, por exemplo, de que para você ter atenção, que era muito bom, você precisa estar doente. E você nem percebe que você criou essa crença. Mas você não cria isso intencionalmente. Na verdade, o que nós queremos é a atenção. Só que no fundo a gente acaba reproduzindo um sistema de saúde para obter a atenção. Então, tem uma outra questão. Nem sempre é tão lógico e consciente as correlações que o nosso sistema de crenças faz, que a nossa mente faz. Então, nós precisamos principalmente olhar os momentos de dificuldade. Eles estão batendo bastante nesse ponto. Olhar naqueles momentos e fazer uma peneira de quais foram as conclusões que nós tiramos daquele momento. E a partir daí, restabelecer um novo padrão, uma nova crença, ressignificar. E é isso que eles vão trazer hoje com as 7 pessoas, que eu falarei o nome agora. Beatriz, um beijo para você. O nome na sequência, tá? A live vai ficar salva e vai para o YouTube também, então, mesmo que a pessoa não esteja aqui agora, a mensagem está para ela. Vamos lá? O primeiro nome que vai ser falado é de Sandra Bastos Guimarães Brito. Segundo nome, Cristiana Aparecida Miranda Assunção. O terceiro nome, Juliana Pinheiro Salles de Azevedo. Quarto nome, Maiara Paula Bruno.
Quinto nome, Rayane Reis Gouveia. Sexto nome, Cássia Carmo Santos. Sétimo nome, Sandra Maria de Silva Melo. E por fim, como eles já haviam dito, existe uma mensagem que é chamada Palavra Fraterna para Ana Paula Sten. Então, eu vou me concentrar, vou seguir a ordem que eles sugeriram. Pela nossa experiência aqui, né, nas lives, é como a história dessas pessoas, as frases que eles trazem para cada uma dessas pessoas, ela reverbera para todos nós que estamos assistindo, né? Eu mesma muitas vezes me pego olhando as lives e assistindo, porque quando eu estou canalizando, vai passando, eu não lembro, nem tudo eu lembro, né, depois. Então eu vou lá e eu tenho grandes lições. Então mesmo que o seu nome não esteja aqui, né, e você está aqui assistindo, pode ser que tenha uma mensagem para você também e que você se identifique. E pode ser inclusive que a gente se identifique com todas as pessoas. Acontece, né? Então vamos lá. A partir de agora eu vou me conectar, vou nome por nome. Eu tô ouvindo aqueles dizendo que eles vão ser mais assim diretos, né? É como se eles vão falar uma frase e aí eles vão até agora já fazer uma pontuação. O que nós falamos, o que nós emitimos, é como se aquilo se tornasse uma realidade na nossa vida, certo? Então toda expressão, toda afirmação, ela é um mantra. E aquele mantra, ele tem uma força energética. Eles vão focar em algumas frases e dizer que tipo de energia, entendi, que tipo de energia esse mantra atrai, digamos assim. E isso tem como se fosse definido, uma boa palavra, definido o dia a dia de muitas pessoas, sem perceber. Então, eu crio uma realidade que muitas vezes é exatamente a realidade que eu não queria, mas como eu emito essas palavras e não reflito sobre elas, muitas vezes aquelas palavras, o poder energético que elas têm, elas criam uma realidade que vai na contramão do que eu desejei, do que eu queria, né? Então, vou me concentrar. E o primeiro nome, Sandra Bastos Guimarães Brito. A frase que veio para mim é uma expressão. Eu sou peixe pequeno. E essa expressão, ela vem de um lugar de comparação. Eu me considero um peixe pequeno se eu me comparo a outras situações e pessoas. E essa frase, eles falaram, vem sendo, às vezes não é exatamente essa frase, mas a ideia que está por trás dessa frase, né? A gente vai falar desse sentido, da construção que está por trás dessa frase, ela vem criando uma realidade de pessoas que se aproximam e elas estão como que competindo. Então, essa frase, ela cria um cenário de competição. Para eu ser peixe pequeno, tem que ser alguém que se considere peixe grande. Então, sem perceber, acaba se criando uma realidade de as pessoas sentem energeticamente, elas querem competir comigo. Então, essa é a reflexão da primeira pessoa. Eles vão tratar isso de maneira bem direta. Aí eles falaram, o que eu faço com essa informação? Reflete. Traz isso para o íntimo e pensa, de onde veio essa ideia? Eu quero mesmo estar num cenário de comparação que me leva à competição? Não. Então é hora de ressignificar, de olhar essas palavras, esse pensamento de onde ele surge.
Então, essa primeira pessoa. Agora eu vou falar, né? A gente vai passar agora para a segunda pessoa, que é Cristiana Aparecida Miranda Assunção. A frase que veio é: vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E aí, os mentores falam, mas o que tem de tão... o que pode uma frase tão inofensiva ter um efeito limitante? Quando eu digo, vai dar tudo certo, eu estou, de certa maneira, não observando os detalhes. É como se eu não quisesse olhar para a situação como ela é. Aqui, o X da questão não é as coisas darem certo ou não darem certo. Até porque não existe nada de errado que esteja acontecendo com a gente. Aqui, a questão é criar um cenário em que, mesmo que hajam coisas que não estão legais, eu não olho para aquilo. Então, quando eu instalo, é mais ou menos assim, quando eu instalo um sistema de crença em que eu repito inconscientemente, vai dar tudo certo, não, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, tudo certo. Eu estou me limitando, porque no fundo, eles estão falando, nesse caso específico, é uma mensagem específica para a Cristiana. Nesse caso específico, é como se eu sei que tem coisas que eu preciso dar atenção para que aquilo dê certo, mas eu passo por cima e jogo isso para frente. Não vai dar certo. E isso tem tido um efeito. Que efeito é esse? Eu ouvi assim, efeito bola de neve. O que é um efeito bola de neve? Eu não vejo várias coisas, eu sigo e aquilo vai se acumulando, vai se acumulando. E quando se vê, a bola de neve é até maior do que ela mesma. Aí eles falaram, vejam como uma frase dessa inocente, mas com o que não é a frase que importa, é o que está por trás dessa frase, é porque essa frase é emitida. Entendi. De onde ela nasce? Onde é a raiz dela? Isso, entendi. Então, não avalie a frase isoladamente, mas a raiz. Eles falaram, lembra que é um sistema de crença. Então, a frase, ela nasce de um lugar. Que lugar é esse? Em que eu olho as coisas de um ponto de vista macro e não observo os detalhes. E quando eu vejo, a situação está muito maior, porque eu não me atentei às situações. Eles falaram, a gente vai ser até mais direto, parece que várias pessoas têm esse padrão. Ele fala assim, eu ignoro os sinais. Então, quando eu ignoro os sinais, eu crio problemas para mim ali na frente. Tem algo que eles estão dizendo aqui que é uma expressão que vem sendo usada, positividade tóxica, né? Vai dar tudo certo, tá tudo bem, ele fala, entra nesse sentido. Porque no fundo você acaba acumulando as coisas, acumulando, e quando você vê, você perde o controle totalmente daquilo lá, das situações. Então eles classificam isso como uma crença limitante, que tem uma consequência, certo? Então, é para a reflexão de todos nós. Próximo nome, aliás, linda e maravilhosa, entrou agora, Juliana Pinheiro.
Você é o terceiro nome, eu vou falar agora sobre o que os seus mentores têm a mostrar, né? Sobre crenças limitantes. Aqui, a energia, ela modificou. E vem uma frase, assim, uma situação como só podia ser você. Sabe quando a gente conversa com... acontece situações na nossa vida e aí a gente... as situações, elas acontecem. Pronto, eles estão construindo aqui uma imagem. Então, se as coisas vão acontecendo e a gente tem... É como se tivesse uma sementinha em que a gente imagina que alguma coisa, alguém vai estragar. Ah, entendi. Então, se alguém vai estragar, é modo de falar, alguém vai atrapalhar os planos, alguém vai fazer alguma coisa, sabe? E aí acontece que numa situação normal, a situação está ocorrendo, alguma coisa sai um pouco diferente. Tem aqui algo, Juliana, que está muito ligado a pessoas. A energia disso é algo do tipo, é como se as situações elas pudessem dar certo, mas como essa crença está criada, ela precisa ser provada. Essa é a questão das crenças limitantes. Elas atraem, né? E aí sempre vai aparecer alguém, não é que deveria aparecer alguém, mas aparece alguém que vai fazer alguma coisa para que isso seja falado, tá vendo? Né? Só podia ser você. Mas esse você varia de várias pessoas. Pronto. Aí eles vão fazer um paralelo geral para todos nós. As crenças limitantes, elas têm um poder enraizador. Eles estão chamando assim, poder enraizador. Ou seja, elas determinam realidades. Então, as crenças que a gente tem, elas pedem passagem para serem provadas a todo momento. Então, o que acontece? Se eu acredito em algo, aquele algo vai acontecer, porque é o que eu acredito. Entendeu? E essa é a questão que envolve as crenças. Por isso que elas limitam. Porque muitas vezes as situações elas podiam fluir de determinada maneira, mas eu acredito que... Aí a gente volta aqui para esse caso, por exemplo, ele fala assim, alguém vai estragar. Então vai ter alguém que vai fazer alguma coisa. E esse alguém, ele aparece. E aí ele aparece e nós comprovamos a nossa crença. Era isso mesmo, já imaginava que isso ia acontecer. Então essa forma de ver as crenças serve para todos nós. Então nós criamos a nossa realidade de acordo com as nossas crenças. E aí, Ju, tem essa questão de você se observar quando você está diante de um plano, de uma ideia, de alguma coisa. Você ressignificar essa palavra, essa ideia. Olha lá nas raízes de onde vem essa ideia de que alguém pode atrapalhar alguma coisa. Porque é como se o universo toda vez estivesse colocando alguém, vamos dizer assim, alguém que vai provar sua crença. E aí eu ouvi eles falando, isso é chato, né? Porque é como se tudo pudesse dar 99% certo, mas tem aquele incômodozinho, né? Eu vi você colocar aqui no comentário, pode nem ser de forma tão clara, mas como se espera tanto dar errado que até coloca atores no contexto, é isso. Aí eu vi eles falando aqui, 99% dá certo, mas alguém vai dar uma dor de cabeça pra ela, tá vendo? Sabia que ia acontecer, né? Enfim, então eles estão mostrando isso para mostrar a capacidade da criação do cenário que a gente tem.
Aí eles falaram, acreditem, vós sois deuses, vocês criam. E criam muito, criam tudo e criam a todo momento. Vocês são criadores da realidade de vocês. O que vocês acreditam, daquilo que é crença, se torna verdade. Essa é a questão, a grande reflexão. Então, eu vou agora partir para a nossa quarta pessoa, que é Maiara Paula Bruno. A frase que me veio é uma crença de... É como se sempre tivesse faltando alguma coisa para continuar. Eu não tenho tudo, okay? Eu não tenho tudo que eu preciso para fazer isso. E eles estão falando aqui que é como se tivesse já É tão enraizado isso, que nem não percebe. Não percebe essa crença de que tá sempre faltando alguma coisa. E isso tem um poder, eles estão indo bastante hoje no que isso acarreta energeticamente. Uma das coisas é como se as coisas não pudessem fluir. É como se tivesse um buraco no caminho, como se o caminho não estivesse pronto, sabe? Parece que as coisas emperram assim, ó. Porque você não deu permissão de acontecer. E isso muitas vezes eles falam, você não entende como que uma coisa que tá ali poderia estar acontecendo, não acontece. E tá vindo dessa crença. Se a gente acha se a gente acredita que a gente não tá pronto para viver aquilo, ou a gente não se vê, tem 2 pontos aqui, entendidos, vamos colocar 2 pontos. O primeiro ponto é que toda situação que vem na hora certa, do jeito certo, para a gente viver as experiências, para a gente poder viver com as experiências que a gente já tem. Então, eu acho que eu misturei 1 e o 2 aqui. É como se tudo que acontece é porque tinha que acontecer. Então, nós estamos sempre prontos, né? Sempre prontos. Só que se eu acredito que de alguma maneira tá faltando alguma coisa, a imagem aqui é o fluxo interrompido. Okay? É como se eu sempre estivesse dizendo que falta uma peça do quebra-cabeça. Mas, o que eles estão... Eles até deram uma risada assim. Sabe o que acontece? É costume. É como se tivesse se tornado um costume. E... Então, vai ter que se observar e tirar isso. Falar assim, não, tá tudo certo. Mas é um tá tudo certo, não naquele... A gente já conversou sobre tá tudo certo, né? É um tá tudo certo, eu tenho tudo que eu preciso. Dentro de mim eu tenho os instrumentos que eu preciso para vivenciar o que quer que seja. Então isso perpassa por um trabalho também de empoderamento. Eu estou pronta para viver o que eu tenho que viver. Quando a gente fala isso, as portas se abrem. É uma energia contrária. Então, muitas vezes as portas não estão se abrindo, vem por esse lugar de acreditar que está faltando alguma coisa. Mas ao mesmo tempo, se eu... vamos colocar uma balança. Se na outra ponta da balança eu coloco, não, eu estou pronta para viver o que eu vim viver, show de bola. As coisas vão fluir, fluir, fluir. E aí eles têm até uma mensagem adicional. É como se tem muita coisa que está esperando só você dar essa virada de chave.
É uma virada de chave mesmo. Essas coisas estão represadas, é a palavra que eles estão usando aqui. Represada. Elas estão paradas, aguardando você falar assim: tô pronta, bora. O universo gira a chave. Ok. Vou me concentrar agora para o quinta pessoa. Rayane Reis Gouveia. Vamos lá. Aqui tem uma... Logo que foi começar abrindo as cenas, né? É como se viesse vem várias frases e nenhuma das frases termina. Elas se desencontram, né? Tem algo muito, é uma característica. Eu tô deixando acontecer a cena para poder narrá-la da melhor maneira, mas tem uma ideia de desencontro, como se as coisas não se encontrassem, elas não finalizassem. A ideia é eu não consigo, eu não chego até o final. Rayane, eu vou descrever da maneira que vem, e aí também quem se identificar com isso, né? Com essa crença, mas é algo do tipo assim. É como se na nossa frente se apresentam vários caminhos. O que é verdade, a nossa vida ela é assim, né? Só que da maneira como está posto aqui, veja que é até confuso para eu falar também, mas é como se inicia-se uma trajetória e aí eu não finalizo a trajetória porque eu paro com muitas dúvidas. Ok, eles vão passar uma lista de crenças, não é só uma crença. Eles vão começar a falar aqui agora. E elas estão interligadas, entende? Porque estavam vindo várias, elas estão interligadas. Uma delas é uma crença de que as coisas têm que ser difíceis, que as coisas são difíceis. Isso é uma questão. Eu não dou conta de fazer isso até o final. Eu não me sinto. E nesse caso de eu não dou conta aqui, tem a ver com aptidão. É como se falta às vezes pronto, confiança, para colocar, falta essa confiança. Mas volta ao mesmo caso anterior, você tem todas as ferramentas, então é só uma crença para ser desfeita, ela não é uma verdade. Esse é um caso, entendi, que remonta ao início da nossa conversa de hoje, em que muitas crenças foram construídas em momentos difíceis, né? E aí, esse é um conselho para ti, reavaliar os momentos difíceis, porque parece que estava complicado, então várias emoções vieram à tona, várias situações, e aí acabou que essas foram tantas coisas, tantas crenças, mas elas são predominantemente limitantes. Por quê? Elas... Que palavra é essa? Eu diria bloqueado, mas é como se tivesse cortado o caminho. Outra frase que vai: será que tem caminho para mim?
Será que o meu caminho... Será que o meu caminho... Será que eu vou encontrar o meu caminho? É de uma coisa perdida, assim, desencontrada. Eu sou sempre atrapalhada. É uma frase que veio aqui. Tem um conselho, tem toda essa energia que tá aqui no ar, tá, Rayane, para você observar, e tem um conselho. O conselho é o seguinte, é bem prático, na verdade. Imagina um novelo de lã. Pega um novelo de lã. Ele fala assim, isso aqui serve para todos nós, inclusive para mim, Paula, isso eu falo aqui. Imagina, compra um novelo de lã mesmo. E aí a gente vai desfazendo esse novelo de lã, certo? Vai puxando a linha do novelo de lã. No novelo de lã, nós vamos escrever, como se a gente escrevesse num papelzinho, uma etiquetinha, escreve aqui a etiquetinha. O que eu acredito que está atrapalhando a minha vida? Eu escrevo nessa etiquetinha e eu coloco no novelo de lã, puxo mais um pouco, coloco outra etiquetinha, puxo mais um pouco, coloco outra etiquetinha. E na imagem mental aqui, imagine comigo, então eu vou puxando o novelo de lã, que é toda essa forma que a gente não sabe ainda esquematizar o que está atrapalhando, por que as coisas não estão andando. Eu puxo esse novelo de lã, eu escrevo, e aí quando eu termino de puxar a linha, eu tenho um varal. Aí eles falaram, acredite se quiser, tudo que está nessas etiquetinhas são crenças limitantes. É aquilo que eu acredito que está me limitando. Esse é um exercício que eles recomendam para todos. Pega um barbante, né? Precisa ser um novelo de lã, mas a ideia é desfazer aquilo. Pega um barbante, puxa, escreve na etiquetinha. O que eu acho que está me atrapalhando? Aí você escreve lá. E a partir daí você revisita cada um deles. E muito possivelmente você vai chegar numa crença limitante para cada um deles. Chegou na crença limitante, vê aonde aquilo tem raiz. Por exemplo, meu pai era assim. Minha avó falava isso. Meu vizinho toda vez fazia a mesma coisa. Tinha uma novela que tinha um personagem, que tem pessoas que se inspiram em outras pessoas, que não são do núcleo familiar. Aí, tem a questão de... Eu estava num momento difícil, então as coisas não foram da maneira que eu achava. Mas que momento difícil é esse? Volta lá, entendeu? Então tem esse reexame. Pronto, essa é uma atividade prática para entendimento de crenças limitantes. Serve para todos, mas eles estão dando uma atenção especial, a Rayane, para ti, sugerindo esse exercício. Agora eu vou chamar a sexta pessoa, Cássia Carmo Santos. Aqui, né, a gente troca a energia, né? Troca a pessoa. E eu me veio logo que eu citei seu nome e a energia entrou, veio algo bem aqui, digamos assim, quase na altura do ventre. E o ventre está muito ligado ao feminino, à criação e à nutrição. Mas aqui no seu caso, eles estão chamando a atenção para a confiança da criação de novos projetos. Existe uma crença, existe um lugar que está ligado coração, útero, tá? E nesse lugar, algo te fez acreditar de que você não consegue dar vida aos seus planos e projetos, tá? E é uma crença. E é uma crença... observe a imagem mental. Até então, a gente estava vendo muito enraizado para baixo.
Mas essa é uma crença que está sendo rodado aqui no mental, Cássia. Aqui, ó. É como se ela subiu. Então é como alguém no plural, alguém te fez acreditar que você não era capaz. E aí, em algum nível, você acreditou. Entendeu? E aí, Cássia, tem uma técnica chamada de liberação emocional, EFT. Inclusive, se a Sônia estiver aqui online, eu vi que ela tinha entrado. Você de Itabuna, na Inspire Cristais também tem pessoas que trabalham. Eles estão sugerindo para você pegar essa questão, levar isso para terapia de EFT e liberar. Precisa ter uma liberação, sabe? Porque é uma crença que está energeticamente sustentada, emocionalmente, sabe? Sustentado. Tem algo muito enraizado que precisa ser dissolvido, sabe? Sair assim. E aí você... e aí precisa voltar na origem. Então, eles estão, inclusive, te propondo uma técnica, uma terapia chamada EFT, eu não sei se você já conhece, para te ver exatamente esse ponto que eles estão falando. Porque é uma crença, eles usaram muito empoderada, ela tá tendo uma... Que palavra? Ela tá tendo uma atuação muito grande, mulher. Tá tendo assim, ela tá muito forte isso aí, aqui. Tá te envolvendo energeticamente. No entanto, ela já pode ser ressignificada. E eu ouvi aqui, eles falam, é pra ontem, viu? Tipo assim, vá atrás disso, mulher, porque tem coisa pra você botar no mundo aí, confia em você. Mas essa crença, ela está limitando você de seguir, né, pra frente. E foi algo que falaram pra você, alguém, não é uma pessoa não, parece que várias pessoas têm essa crença ou te falaram, você ia fazer alguma coisa, não sei que período da vida, não sei como é que foi isso não, eu não tô vendo isso, mas alguma coisa você acreditou e aí, né, está reverberando. E eu posso falar estava, porque eu sei que você vai ressignificar isso, viu? Então, essa é uma crença. Ok. Eu vou ver aqui. Nós confiamos em você. Eles têm projetos para você. Então, toca o barco. Vamos lá. Número 7. Sétima pessoa, na verdade. Sandra Maria da Silva Melo. Eu me lembro, Sandra, que eu acho que já teve alguma live que você participou. E eu me lembro que a energia de lá, ela é semelhante com o que eles estão trazendo aqui de novo. Existe uma crença, é como se você tivesse, em algum momento, acreditando que é como se acreditando que a vida é isso e que talvez não tenha nada para frente de mais grandioso. Tem uma ideia que eles estão colocando, eu criei meus filhos, as coisas já passaram. É como se, de repente, assim, eles falam assim, a gente até entende, né? Fala, vou descansar, né? Não, vai ser isso, tal. Eu tenho uma ideia, talvez eu não sei se ele vem de um núcleo familiar, cultural, parece que tem alguma coisa assim de família, sabe? Alguma coisa que tá passando. Mas que eles, é como se eles falassem assim, para substituir essa crença. Como que isso significa? O que isso significa efetivamente? Que você tem algo dentro de ti, tem uma pérola, eles usaram, tem uma pérola que o mundo precisa conhecer.
Então, é como se você tivesse um presente para nos deixar, né? Para deixar aqui para nós. E com isso, você precisa acreditar nisso. É basicamente isso. Você precisa acreditar que tem algo lindo em seu nome, para ti, que é seu. É quase um legado que você vai deixar. E a crença que ela limita muitas vezes é como se estivesse mais contida, e eles querem que você expanda, assim, expansivo, sabe? Você olha pra frente e fala, ó, tem uma coisa nova na minha vida que vai acontecer, que é nova, não aconteceu até hoje, é diferente, é uma pérola. Então, se for para você acreditar em alguma coisa, eles estão falando, se for pra gente alimentar uma crença, alimenta essa crença expansiva, certo? É expansiva a palavra que eles estão usando. Expande o horizonte. Eles vão ser bem diretos. Tem um presente que você vai deixar pro mundo. Tem algo que é seu. E aí você precisa acreditar nisso, para que isso seja expansivo. Porque se você acreditar que tá tudo resolvido, tá tudo feito, vai faltar quase que pegar a pérola, sabe? A pérola tá pronta, inclusive. Eu sinto que ela tá pronta. Mas ela precisa ser pega, sabe? Isso é que eles podem te falar aqui. E eles estão emanando Vou passar uma mensagem pra eles aqui. Eles estão dizendo que amam muito você. Né? Eles estão te incentivando, sabe? Quando fala assim, vamos, é isso, vamos. Né? Tem tem uma amorosidade muito grande. É um troféu. Essa pérola é como se fosse um troféu para você. Ela vai fazer uma alegria muito grande. Então não acredita que já tá tudo pronto, não. Tem coisa para fazer pela frente. É sobre isso que eles queriam falar. Hoje, quando eu comecei a anotar os nomes, no final, eles no último pediram para eu voltar e passar uma mensagem que eles chamaram de palavra fraterna. E é uma mensagem específica para uma pessoa, que é a Ana Paula Sten, que por sinal é minha irmã, né? Então eu vou me concentrar, não sei se tem a ver com o tema de crenças limitantes, mas sei que tem uma mensagem para ela. Vamos lá. Alguém identifica, chama Aninha. Começa ali chamando de Aninha. Aninha imagine que dentro de você está nascendo uma rosa da cor rosa, rosa. E essa rosa, ela começou nascendo lá na sola do seu pé, e ela foi subindo, e aí ela subiu, e agora ela tá aqui, ó, a flor da rosa tá bem próximo do seu coração. E agora falta muito pouco para ela passar para a garganta e chegar até a sua face. Ele fala, nós sabemos que você sabe que foi uma trajetória muito árdua até chegar até onde você está chegando agora. Mas toda essa trajetória está te permitindo que você expresse a sua verdade e a sua essência. Todas as vezes que você sentir que está doendo ou
que você sinta dificuldade com os processos que estão por vir para você, imagine que essa rosa está desabrochando bem no seu rosto. Acredite que você é a própria rosa. A rosa que está no seu coração, ela vai subir e expandir por meio da sua fé. É a sua fé quem te trouxe até aqui e é a sua fé que vai te sustentar. Para você, inicia-se agora um novo ciclo. Nós, da sua equipe espiritual, muitos entes queridos e muitas outras energias que te acompanham, estamos torcendo pelo sucesso da sua cirurgia na próxima semana. Então saiba que você está muito amparada e que já deu certo. O caminho até aqui é um caminho de muita luz, muita vitória e muito crescimento. E só você sabe o que você passou para chegar até aqui. Então deixa essa rosa desabrochar para o mundo conhecer a sua essência, a sua voz. Para você, isso é um rito de passagem. Tudo passará. É uma nova fase. Com amor, seus mentores. Então, desde já, inclusive, peço a todas as pessoas que estão aqui, a Ana Paula é minha irmã, vai passar por uma cirurgia na próxima semana. Então, todos que puderem em algum momento emanar boas vibrações, eu, em nome dela e de toda a família, também agradeço. Na próxima quinta-feira, estarei aqui com certeza também, às 19 horas. E agradeço o carinho de todo mundo, agradeço toda a troca de energia e confiança. Um beijo e até a próxima.